Estamos de volta! Estamos de volta para a última aula do semestre. Estamos iniciando a nossa última aula aqui no Estúdio 2, meu amigo Renan, minha amiga Dene. Muito obrigada por esse semestre bacana, massa! Agora só em agosto, Renanzinho. Neném, só em agosto. Dia 1º estaremos juntinhos de novo. Você com essa mesma alegria que você está aí hoje, tá? Feliz por nos reencontrar, não é não, Dene? Super feliz, morrendo de saudade. Voltamos, Gabriel. Olha só, a gente vai dar continuidade, eu estava falando das bases. Na aula passada, falamos sobre como identificar os ácidos, como equacionar a sua ionização, tanto a amostra resumida como aquela completinha do íon hidrônio. Falamos também sobre a diferença de um hidrácido para um oxiácido. E aí, então, vimos também como nomear um oxiácido fazendo a determinação do NOx, né? Do NOx do elemento central. Foi isso? E aí, começamos as bases. Então, nesse início, nós vamos retornar ao slide anterior, onde nós estávamos mostrando como é a dissociação de uma dibase, tá bom? Como é que fica o NOx, como é que muda tudo isso. Então, vamos lá? Ó, tá aqui. Nossa dibase foi liberada 2 hidroxilas, tá bom? No meio, carregando positivamente em 2 unidades o metal. E aí eu vou mostrar para vocês agora como, tinha esquecido aqui, rapaz, como em exemplos reais, né? Digamos assim, em exemplos reais, como é que funciona essa dissociação. Então, vejamos. Uma monobase muito conhecida é o hidróxido de sódio ou soda cáustica. Eu acho que você já ouviu falar nela, não já? Na soda cáustica. Utilizada ainda para desentupir encanamentos, né? É muito forte ainda no interior do estado a fabricação de sabão caseiro, utilizando a soda cáustica como um dos reagentes, tá bom? Esse hidróxido de sódio, o que que acontece se eu colocá-lo em solução aquosa? O que que vai acontecer? Eu já sei que eu vou separar a hidroxila. No ácido, eu focava no H do início, né? Nesse caso, eu vou focar na hidroxila. Eu quero separar ela, né, Gabriel? E aí, eu venho e, eu já sei que eu vou separar o Na do OH. Beleza. Se você primeiro aprender a separar corretamente a molécula, já é um bom começo. Depois, você pode pensar em acertar as cargas, né? Porque algumas pessoas têm dificuldades. Como aqui só tem uma hidroxila, e nós aprendemos que a hidroxila é OH-, então, qual será a carga do íon sódio? Muito bem, Gabriel, já tinha colocado aí. Vai ser Na+, vai ser um cátion monovalente. Como eu só tinha essa hidroxila e ela saiu carregada negativamente, eu tenho essa carga positiva atrelada ao átomo de sódio, tá bom? Vamos ver agora uma dibase também muito conhecida. Eu acho essa dibase conhecida, sabia? Quem nunca tomou leite de magnésio? Se bem que eu acho que uma vez eu perguntei
E a Moga respondeu que nunca tinham tomado. Quem é a Moga, professora? A Mogalera. Mogalera disse que nunca tinha tomado leite de magnésia quando estava com dor de barriga. Eu tomei demais. Mamãe, para me dar, dizia que não tinha gosto de nada, mas o negócio ruim. Sem gosto ruim. Não sei explicar. Ui, leite de magnésia Philips. Era péssimo. Esse aqui, conhecido como leite de magnésia, de base famosinha, tá? É o hidróxido de magnésio. Mais conhecido como leite de magnésio, às vezes classificado como laxante, às vezes como para alívio de azia, má digestão, tá bom? O leite de magnésio ainda é utilizado. Pronto, você pode perguntar também para algum parente se já ouviu falar no leite de magnésia. Com certeza, eu acredito que ele já ouviu falar nisso. Era muito utilizado. E aí, como é que vai ocorrer a dissociação dessa base? Bom, a hidroxila, gente, sempre vai ser liberada assim, ó. OH-. Eu já sei. O resto depende da quantidade de hidroxila no meio. Quantas hidroxilas essa base tem? Não são duas? Então, serão liberadas 2 hidroxilas e essa mesma unidade será a carga do magnésio. 2 mais, porque liberou 2 hidroxilas. Sacaram aí como é o babado da Josefa? Tranquilo? Gente, as bases é muito tranquilo. Muito de boa. Eu só queria mostrar um cuidado, uma atençãozinha. Vou colocar aqui. Chamar a atenção de vocês para o hidróxido férrico e o hidróxido ferroso. Nós temos alguns metais que assumem NOx variado, tá? E aí eles podem formar diferentes bases. Nesse caso, nós temos o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido férrico, representado pelo ferro bivalente. Ele forma a base FeOH2, tá? E nós temos também o hidróxido, férrico não, gente, perdão, ferroso. Ó, tô doida. Ferroso. Porque o oso é referente a quem tem o menor NOx. E o outro é o hidróxido de ferro 3. Ou hidróxido férrico, tá? Ou hidróxido férrico. Qual é a fórmula, Érica? A fórmula é o FeOH3. FeOH3. Enquanto um é o FeOH2, porque ele é bivalente, é o ferro bivalente. O outro é o FeOH3, pois é o ferro trivalente. Eu lembro que já tinha até comentado com vocês a respeito de um filme que mostra a diferença que faz a carga de um elemento, né? A carga de um elemento. O filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Fibra, ou é mulher de força, uma coisa assim. Tinha na Netflix, mas parece que já saiu do catálogo, mas você acha no YouTube. Ela fala sobre uma mulher que descobriu
que uma empresa de cosméticos, produtos de beleza, estava lançando nos lençóis freáticos uma grande quantidade de cromo hexavalente. Para quem não sabe, o cromo assume duas valências. O cromo trivalente e o cromo hexavalente. Esse é cancerígeno. Esse é um mineral essencial para o nosso corpo. Então, inclusive quem tem deficiência de cromo tem uma tendência a querer comer mais carboidrato, né? Tendência de gostar mais de carboidrato. Isso que é uma das taxas também solicitadas pelos nutrólogos, pelos nutricionistas durante o processo de emagrecimento, né? Só que o cromo hexavalente, ele é cancerígeno. E aí, essa empresa, lá essa indústria, ela resfriava os seus tanques, que eram feitos de cromo, com água dos lagos lá da região. E aí, capturava essas cargas, né? Essas cargas positivas, esses cátions hexavalentes do cromo, e aí iam contaminando todo o lençol freático. E começou a aparecer um monte de câncer nas pessoas da região, várias doenças feias, assim, estranhas. E ela começou a investigar e descobriu que essa indústria realmente estava lançando um metal pesado nos lençóis freáticos. Beleza? Então, gente, só para finalizar sobre as bases, não esqueça, na parte de nomenclatura, como é que faz o nome de uma base? É muito difícil, né, gente? É, Gabriel André? É muito difícil, né, o nome da base? Meu filho nem sabe, né? Diz aí, Gabriel, se é difícil mesmo. O que tu acha? Nomenclatura de base. Coisa mais fácil do mundo, gente. Sempre é hidróxido de... E aí vem o nome da criança. O nome do metal. Só muda um pouco quando o metal assume 2 NOx, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Vou fazer assim, eu vou querer a ionização e o nome. Quero a ionização e o nome. Tô brincando, gente, é só o nome. Ó, hidróxido de... Quem é o elemento? Quem é o metal de alta periculosidade? Tô brincando, é só o alumínio. Olha, botei foi no marcador, minha gente. Pronto, hidróxido de alumínio. E aqui embaixo é o KOH. Eu vi o OH e já identifiquei que isso é uma base. Então, é um hidróxido de... Bora marcar? Quem é o cristão? É o potássio. Então, hidróxido de potássio, beleza? Hidróxido de potássio. Só que aí, Érica, tem as bases lá que mudam por conta do NOx. Se o metal assume NOx diferentes, você vai lembrar de um detalhe. O metal com o NOx maior, com o NOx menor, ele pega o prefixo
oso. Quando o metal está na sua forma mais oxidada, que é o metal com um NOx maior, ele pega o sufixo ico, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, com o caso do ferro 2+, e o ferro 3+. Vamos pegar o cromo 3 e o cromo 6, com mola de mais. Vamos pegar o cromo 3 para formar a base dele. Como seria? Qual seria a fórmula da base? Só você descer o 3 para frente da hidroxila. E como aqui é 1, não acontece nada. Então, CrOH3, hidróxido cromoso. Não é a cremosa, não. É o hidróxido cromoso. E aí, eu tenho o cromo hexavalente. O homem é valente 6 vezes, como diz o caboclo. E aí eu tenho 6 aqui, então 6 vai para frente da hidroxila. Tu já sabe que 1 não faz nada na frente do cromo. Então, CrOH6. Esse é o hidróxido crômico. Beleza? Então, quando ele finalizar o nome com oso, é porque é o de menor NOx. Ó, era o mais 3. Quando ele finalizar o nome com ico, é porque ele é o de maior NOx. No caso aí, o hexavalente. Beleza? Bom, a gente já viu sobre bases, sobre ácidos. E agora, eu preciso mostrar para vocês de que forma os sais são formados. Reação de neutralização, ela pode ser também chamada de reação de salificação. Por que reação de salificação? Por que será? Porque uma reação de salificação, pessoal, é uma reação que forma, que produz quem? Que produz os sais. Tá bom? Vocês copiaram direitinho aí? Ó, vou montar aqui, vamos ver se você consegue, Gabriel. Coloca essa reação de neutralização para mim aí. Quem é o produto dessa reação? Quem é o produto dessa reação? Bora lá, 2 minutinhos para o Gabriel aí responder essa questão difícil demais.
Bom, pessoal, o Gabriel aí já deu o recado, né, Gabriel? Gabriel propôs que seria o que, Gabriel? Ó, NaSO4, não foi? Mais água. Então, vamos ver, Gabriel, vamos conferir essa resposta, tá? Vamos botar aqui Gabriel André. Vamos lá. Seguinte. Toda base, pessoal, a gente já sabe que toda base, ela tem a hidroxila. Todo ácido começa com o hidrogênio. Então, a gente monta nas reações de neutralização algo bem tranquilo, que é primeiro a base e depois o ácido, para que a gente consiga formular, propor a estrutura do sal formado, né, juntamente com a quantidade de molequinhas de água emitidas, que isso também é importante. Então, não vou nem colocar a fórmula aqui, eu vou colocar o nome, tá, para vocês saberem, beleza? Pois bem, então, veja, dessa forma que está aqui, eu não consigo visualizar tão bem essa estrutura. Então, olha, toda base tem a hidroxila, todo ácido tem o hidrogênio. Neste caso, eu tenho um diácido, tá? Então, o que que eu faço? Cada hidrogênio do ácido é neutralizado por uma hidroxila da base. Mas o que que mostra aqui para mim, Gabriel? Mostra que eu ainda tenho um hidrogênio que quer ser neutralizado. Então, eu preciso adicionar mais uma molequinha de base, porque eu não posso adicionar só o OH aí solto da buraqueira, não. Porque o OH só aparece se tiver o NaOH. Portanto, quantas molequinhas de água eu consegui formar a partir dessa neutralização, Gabriel? 2, né? Consegui formar 2 molequinhas de água. Quantas bases você usou? 1 molequinha, 2 molequinhas. Utilizei 2 molequinhas de NaOH. De ácido, eu só usei 1, não precisei repetir a forma do ácido. Agora que vem o babado. Qual é a fórmula do sal formado? Gabriel, o Na quantas vezes, Gabriel? 2 vezes, não é? NaSO4. Você foi muito perto, muito rápido, muito perto da resposta. É o Na2SO4, porque foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou aqui da reação de neutralização. E é isso aqui, gente, que é um sal. Isso é um sal, tá bom? Não, o 2zinho pequenininho, tá? Nesse caso é o 2zinho pequenininho, tá bom, Gabriel? Porque aqui eu estou juntando para poder montar a fórmula do sal formado. Beleza? Eu entendi parto. Jesus, cheguei parto. Loucura. Vamos lá fazer mais uma. Vou botar aqui algumas equaçõezinhas, ó. O mais simples, que é a de formação do sal de cozinha, você vai entender perfeitamente por que agora. Depois, eu vou fazer a reação. Quando você toma o leite de magnésia, que você está com dor de barriga, comeu demais, vai reagir com ácido clorídrico do suco gástrico. Qual é o tipo de produto que vai ser formado? E, por fim, vou colocar aqui o hidróxido de alumínio em contato
com ácido fosfórico. Bom, o esquema, pessoal, é você fazer daquele jeito que eu disse. Veja, a minha base tem quantas hidroxilas? Só uma. Então, uma hidroxila aqui ligada no Na. O meu ácido tem quantos hidrogênios? Só um. Um H ligado no Cl. O que vai acontecer aqui? Isso aqui, a hidroxila da base reage com o hidrogênio do ácido. E forma o quê? H2O. Só uma molequinha. E o que foi que sobrou? Aí você vem aqui para o que sobrou, Na e Cl. E você só vai juntar o Na com o Cl. Que tal? Basta juntar. Então, a fórmula é NaCl. Sacou? Vamos agora para o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. Mg está ligado com duas hidroxilas. Então, vou fazer assim, ó. Duas hidroxilas. E o HCl, ele só tem um hidrogênio. Ih, gente, agora? 2 minutinhos pro Gabriel resolver essa treta e a galera que tá na sala também. 2 minutinhos, Renan. Olha só. Eu já formei aqui uma molequinha de água, né? Já sei que eu formei uma molequinha. Mas eu vi que tem uma hidroxila pedindo para ser neutralizada, ou seja, ela está precisando de ácido. E o meu ácido, nesse caso, é o HCl. Então, eu preciso colocar outro HCl aqui. Assim, eu passo a formar duas molequinhas de água, né, Gabriel? E a forma do sal formado? Ó, tu vai juntar o Mg com quantos cloros, Gabriel? Com 2, Gabriel. Com 2, que foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou depois que o OH se juntou com o H para neutralizar e formar água. E o que sobrou foi o Mg
e 2 cloros. Então, MgCl2. Tá bom? Pois bora ver bem aqui. Agora eu vou te dar só um minuto, Gabriel André. Um minutinho. Isso, MgCl2. Um minutinho para você resolver a terceira. Bora lá. Tudo bem, Gabriel? Pode permanecer aí fazendo. Eu vou só colocar aqui que eu esqueci de botar 2 HCl, né? Que a gente precisou colocar 2 ácidos clorídricos, né? A gente só usou uma base, foi essa aqui. E na equação anterior a gente usou 2 ácidos. Bom, aqui, Gabriel, vamos fazer junto. O alumínio está ligado com 3 hidroxilas, então Al, OH, 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 certo? E o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios. Então, 1, 2, 3. Esses 3 hidrogênios estão ligados com quem? Com o PO4. Agora vamos neutralizar cada um deles. Muito bem, Gabriel. É isso aí, ó. Hidroxila neutraliza o hidrogênio. Quantas molequinhas de água eu formei? 3 H2O. E aí, o que sobrou? Sobrou o alumínio e o PO4. Então, eu vou apenas unir. Univos, disse Jesus. Vamos unir as molequinhas Al com o PO4, tá? Então, os sais são obtidos a partir da reação de neutralização, tá bom? Então, vou colocar aqui os nomes. Aqui a gente não precisou colocar mais nenhuma molécula de ácido nem de base.
Vou colocar o nome de cada um deles aqui para vocês. Aqui é o cloreto de sódio. Aqui é o cloreto de magnésio. Perigoso mosquito no bico do pato? Então, tá agindo aqui nesse momento. E aqui vem do ácido fosfórico, forma o fosfato. Fosfato de quem? De alumínio. Beleza? Formou? Aí? Demorou, mas foi? Ótimo. Então, os sais, pessoal, eles são obtidos... Ave Maria, que seta feia. Os sais são obtidos a partir da reação de neutralização. A partir da reação de uma base com um ácido, de um ácido com a base, tanto faz. Tá bom? De um ácido com uma base, de um modo geral. Porque a gente tem outros tipos de reações que podem formar os sais, tá bom? De um modo geral. Beleza? Bom, quais são as características? Às vezes, gente, um sal, ele pode ser um sal neutro, que foi todos aqueles que a gente observou. Pode ser classificado como um sal ácido ou um sal básico. Não em relação ao pH, em si em relação à sua fórmula química. Vou explicar para vocês. Não há hidrogênio ou hidroxila na fórmula do sal. O sal ácido tem a presença de quê? Tem a presença de hidrogênio que não foi neutralizado, tá bom? Como assim, Érica? Exemplo, bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem fórmula NaHCO3, pois é esse hidrogênio aqui que caracteriza ele como um sal ácido quimicamente. Porém, gente, porém, ele tem um pH básico, acredita? É sério! Porém, ele tem um pH básico. E aí, o sal básico é aquele que há a presença da hidroxila. Por exemplo, quando a reação não é completa do hidróxido de magnésio com o ácido clorídrico, a gente tem o MgOHCl. Cloreto básico de magnésio ou hidroxicloreto de magnésio. Quando sobra a hidroxila, a gente diz que ele é um sal básico. É só um tipo de classificação, tá bom? Só um tipo de classificação, vocês não precisam se estressar tanto com isso, não. Os sais em soluções aquosas, eles sofrem ionização ou dissociação? Lembra do teu exemplo, Gabriel? Sofrem dissociação em meio aquoso, tá bom? Sofrem dissociação em meio aquoso. Ótimo. Aí, alguns sais muito utilizados, eu acho que a gente não pode deixar de falar. Olha, eu ia escrever o nome agora, tô doida. NaHCO3. Se você não souber quem é esse sal,
anote nesse momento, porque esse aqui eu acabei de falar e vou falar novamente. É o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele tem um pH abaixo de 7, quando em solução aquosa. Mas ele é classificado como um sal ácido pela presença do hidrogênio, mas o pH dele é básico, tá bom? O pH dele é básico. Ele é produto da reação do hidróxido de sódio com o ácido carbônico, que é um ácido fraco, que se decompõe, ó, em H+ e HCO3-. E aí, ele, desse jeito lá, ele pode se decompor em CO2 e H2O. Me acredita uma história dessa? Então, ele é super instável, se decompõe muito facilmente, tá? Portanto, vai entender, né, Gabriel? Ele é utilizado reage com ácidos para neutralizar o meio. Quando você tá lá com um sapinho, não sei o que, na boca, com a afta, faz o gargarejo com bicarbonato, né? Porque tua boca tá com um pH muito ácido. Olha, eu botei foi que o bicho era ácido aqui, doida. Teu pH tá muito baixo, então tá ácido. E no caso do bicarbonato, ele é básico. Então, ele vem e, neutraliza aí, tá? Essa acidez excessiva da boca. Beleza? Dentro dos óxidos, a gente não vai se alongar muito. Apenas mostrar para vocês, de um modo geral, é o elemento, um elemento X aqui, que pode ser um metal ou um ametal, junto com o oxigênio. Só não pode ser junto do flúor, tá bom? Porque a definição química do óxido, gente, é uma substância binária. O que é ser binário? Ter 2 elementos químicos. É uma substância binária, ou seja, possui 2 elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E o oxigênio, na tabela periódica, só perde em eletronegatividade para o flúor. Beleza? Então, nesses compostos eu não tenho. Não é um óxido, tá? Então, composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Ou seja, só não existe o óxido de flúor. Beleza? A gente tem um exemplo, né, em classificação de óxido. Dentro do óxido, a gente tem as classes dos peróxidos, que é a água oxigenada, tá? Que ela entra aí também. Então, deixa eu colocar uns exemplos aqui para vocês. O óxido de sódio, que quando reage com água, forma a sua base, que é o hidróxido de sódio. Nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o tetróxido de nitrogênio, o monóxido de enxofre, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, tá? Tudo isso são óxidos. Beleza? E os indicadores, é básico que vocês têm que saber, tá? Os indicadores vão reagir de maneira diferente, dependendo do meio em que eles se encontram. Os principais são fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol. Olha só. Os principais indicadores ácido-base.
Os principais indicadores ácido-base, pessoal, estou representando aí para vocês a fenolftaleína, o azul de bromotimol e o alaranjado de metila, tá? A fenolftaleína, vocês estão vendo duas cores. Cai muito no Enem, despenca, né, Gabriel? Então, a fenolftaleína, Gabriel, André, ela está assim um rosinha, um lilás, né? Nesse recipiente da frente. E no recipiente de trás ela está incolor. Fala para mim o que você acha que tem no recipiente da frente ou no recipiente de trás. O que você pode me afirmar com certeza? Eu vou esperar, Gabriel, tu me responder. Olha, ao vivo, dia 12 de julho, estou aqui falando sobre os principais indicadores ácido-base. E para o nosso aluno mais assíduo, Gabriel André, perguntando qual tipo de substância ele poderia afirmar que tem nessa fenolftaleína aí. Essa substância misturada com a fenolftaleína, né? Ela foi colocada em 2 recipientes. Em um ela ficou incolor e no outro ela ficou rosinha. Esse pink lindo aí. E aí? O que eu posso afirmar com certeza que eu tenho? No caso da fenolftaleína, eu só posso afirmar com certeza, Gabriel André, que aqui eu tenho uma substância básica. Por quê? Fenolftaleína é maravilhosa para identificar pH maior do que 8. No pH, maior do que 0, a doida. No pH maior do que 8, Gabriel, a fenolftaleína muda. A gente diz que ela ocorreu a zona de viragem. Isso, tá? Para a fenolftaleína, ela é maravilhosa para identificar o quê? Se ela muda de cor em pH maior do que 8. Ela muda de cor em pH maior do que 8. Isso quer dizer que ela é ótima para identificar a presença de quê? De bases. Então, ela não serve para indicar ácidos, tá bom? Por quê? Porque ela fica incolor tanto para meio ácido como para meio neutro. Se esse meio aqui tiver básico, ela fica dessa corzinha, tá bom? Então, eu tenho uma substância básica nessa corzinha lilás, tá bom? Vários experimentos também que nós fizemos aqui em sala. Já o azul de bromotimol, ele tem uma proposta mais interessante, porque ele é mais específico. Olha o caso do azul de bromotimol. Em pH ácido, em substâncias ácidas, né? Um pH ácido menor do que 6, porque pH menor do que 6 é ácido. Ele fica amarelo. Um pH levemente neutro, ele fica verde. E um azul bem forte é quando ele tem um pH básico, entendeu? Então, o azul de bromotimol, ele serve para identificar tudo. Então, o azul de bromotimol, ótimo para identificar meios ácidos, meios neutros e meios básicos. Ele é ótimo para tudo. Beleza? E você poderia raciocinar bem para mim. Pronto.
Isso, ele é maravilhoso. Dá para identificar todos. E o alaranjado de metila? Um minutinho, Gabriel, para tu me dizer quem o alaranjado de metila identifica melhor. Muito bem, Gabriel. Alaranjado de metila ou vermelho de metila, o povo ainda chama assim também. Ele é maravilhoso para identificar pH ácido. Então, a substância que é ácida, ele muda de cor. Muda de amarelo para vermelho ou alaranjado, vermelho tijolo, tá? Muda de amarelo para vermelho. Já em pH neutro ou básico, ele permanece amarelo. Então, se não houve viragem, né? Se não houve mudança na cor aparente aí, então ele não serve, tá bom? Para identificar, para diferenciar meios básicos de ácidos, entendeu? Vamos lá. Questão 1. Ó, aqui é sobre grau de ionização. De boa você faz. HA sofreu uma ionização, liberou H+, e A-. Beleza. Verifique se na solução o número de moléculas HA não ionizadas. Então, as não ionizadas três oitavos dos que eu coloquei, né? Então, as moléculas iniciais são o quê? Se essa é 3 oitavos, as moléculas iniciais é 8/8, porque 3 oitavos não ionizou. Então, quantas moléculas ionizaram? Hein, Gabriel? Quantas moléculas ionizaram? Se ela tinha 8 oitavos, porque não ionizou 3 oitavos, então ionizou 5/8. Muito bem. 5/8. E ele está pedindo, determine a ionização. O grau de ionização. Como é que a gente determina o grau de ionização? Moléculas ionizadas pelas moléculas iniciais que você colocou. Quantos foram que ionizaram? 5/8. Dividido pelas iniciais. 8/8 não é a mesma coisa que 1? Então, o alfa é 5 dividido por 8. Não é não, Gabriel? Quanto é que... Isso, Gabriel, 8/8. Só que aí 8/8 é a mesma coisa de 1. Aí dá para você, né, simplificar isso na sua vida, porque senão você vai se complicar aí na hora do cálculo, não é não, Gabriel?
é mais fácil, ó. 8 sobre 8 é o todo, é o 1, tá bom? Então, 5 dividido por 8, o alfa é 0,625. Só que aí, para você encontrar em porcentagem, tem que multiplicar por 100, fica 62,5%. Eu diria que esse ácido é forte ou fraco? Ou moderado? Acima de 50. É um ácido forte. Beleza? Confere. Apresente as fórmulas e denomine as bases formadas pelos cátions. Ó, vamos pelo menos, eu acho que dá tempo da gente montar as bases aqui. NH4+ com OH-, o K+ com o OH-, o Ca2+ com o OH-, o Pb4+, né, a base dele é só juntar com o OH-, o Al3+ com o OH- e o Fe3+ com o OH-. Beleza? Vamos lá encerrar, Gabriel? Vamos lá encerrar o chave de ouro, ó. Uma positiva com uma negativa. Tchau, papai. NH4, OH. Uma positiva com uma negativa. Tchau, papai. K, OH. Aqui tem duas positivas. Não tem como cancelar. Ca, OH2. Na do chumbo, que tem 4, né? Então, vem para cá. Pb, OH, 4, hidróxido plúmbico, ou hidróxido de chumbo, 4. O Al, ó, são 3, então Al, OH3. E o ferro também são 3, Fe, OH3. Beleza, pessoal? Olha só. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, agradeço. Um semestre foi muito bacana. Tivemos um semestre massa. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Obrigada, Gabriel, pela presença de sempre. Você é incrível, tá? Obrigada, Renan, por ter me aturado, meus vacilos, minhas ondas. Obrigada, Dene, também. Sempre nos dando um apoio incrível, uma equipe maravilhosa. E eu acho que todo mundo merecia férias, né? Mas não tenho culpa. Gente, um grande beijo para cada um de vocês. Eu espero que a gente se encontre logo, logo, dia 1º. Mas eu vou aproveitar muito para descansar. Eu não sei se ainda vou querer ver química na minha frente nas férias. O pior que vou. Passa 2 dias dizendo que não quero, mas não adianta. Eu amo demais. Beijo, gente. Boas férias, bom descanso. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê dia 1º. Tchau!